Por que que os pastores continuam dominando e tomando dinheiro das pessoas e as pessoas continuam frequentando as igrejas e dando dinheiro para eles, mesmo sabendo que eles vão usar esse dinheiro para o benefício próprio? E a igreja continua dominando sobre a sua mente. A igreja continua controlando a sua mente através de dois medos. Primeiro, a volta de Jesus. Eles vão estar sempre pregando a volta de Jesus para te assustar, falando que Jesus está voltando, e que se você estiver longe da igreja você não vai ser salvo. E dois, por causa do seu medo de ir para o inferno. Sim, é através do medo que você controla a mente de uma pessoa. Você causou o medo, você consegue controlar essa pessoa muito facilmente, prometendo ali um alívio para ela, prometendo para ela uma salvação, então depois da morte. Então é sempre alguma coisa depois da morte. Você sabia que por volta da Idade Média a igreja cobrava por uma espécie de perdão prévio? Ou seja, você queria cometer um crime, queria matar, queria roubar? Tudo bem, era só você pagar para a igreja que você já estava perdoado por um crime que nem ainda havia acontecido. Então a igreja fazia isso, cobrava por um perdão prévio. Então se a pessoa planejava matar, roubar, tudo bem, desde que você pudesse pagar pelo seu perdão, tá tudo certo. Então a igreja usava essas táticas para encher seus cofres cada vez mais de dinheiro, prometendo ali uma passagem celestial, uma espécie de salvação. E as pessoas acreditavam nisso. Inclusive algumas pessoas até pagavam para supostos entes queridos que estariam no purgatório. Ou seja, ele podia pagar para ele não ir para o inferno, e também pagava para entes queridos que já haviam morrido. A igreja prometia isso para eles. Era só eles pagarem que essas pessoas estavam livres do purgatório. E igualmente eles fazem isso hoje, fica te ameaçando com o inferno, fazendo você pagar o seu dízimo e também prometendo aí que Jesus está voltando. E outra coisa, tem uns aí que até vende terreno no céu, terreno perto de Abraão, perto de Isaac, perto de Isaías, perto de Moisés. Então eles prometem isso. Então isso é uma tática muito antiga da igreja que pega você através do medo. Então, meu amigo, para você que está aí com medo de Jesus voltar, que está com medo de inferno, o inferno foi inventado pela religião, tá bom? O inferno cristão foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então é o Império Romano que inventou todas essas pragas para você, inclusive o personagem Jesus. Então me pediram também para falar sobre Jesus, mas Jesus nunca vai voltar, meu amigo. Então se você está aí com medo de volta de Jesus e você fica aí com medo frequentando a igreja dando seu dinheiro para pastor, fique tranquilo, Jesus não vai voltar porque ele nunca foi. Jesus não foi um homem de carne e osso. Então tudo na Bíblia é simbólico e metafórico. Jesus é só um personagem do Império Romano que representa o gnosticismo cristão. Ele é o Messias solar representando uma era, e Jesus representa a era de peixes, tá bom? Então Jesus nunca vai voltar porque ele é só um personagem. Vai aparecer comentários aqui me xingando, falando que eu não sei de nada, então estuda, meu amigo, é só você estudar, eu não estou nem aí para o que você vai falar, eu sei do que eu estou falando. Jesus Cristo nunca vai voltar porque ele nunca foi. Jesus é só um personagem criado pelo Império Romano para escrever, para ser o personagem dos evangelhos, tá bom? Então para com essa bobagem, com medo de volta de Cristo, volta de Jesus, isso jamais vai acontecer, tá bom, meu amigo? Jamais vai acontecer. Inferno também não existe. Inferno foi criado pela igreja para te fazer medo e manter você sempre pagando. Então o domínio foi sempre da igreja e está dominando até nos dias de hoje. Então a igreja te domina mentalmente, te causa medo para você continuar refém desses pastores, padres, bispos, anciãos, e você continua fazendo papel de trouxa, acreditando em volta de Jesus e acreditando em inferno. Então se você continuar assim, você vai ser sempre o bobo da corte.